Oi gente, tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu vou falar de um tema assim, novamente reiterando aquilo que a gente já tinha começado a falar em outros vídeos. O pessoalzinho de extrema direita, e pessoalzinho que fica falando que feminismo não presta e mulher fica de mimimi. Eu já vi em outras páginas também, gosta de mimimi. Tem páginas aí de extrema direita que fica, porque mulher fica de mimimi, enquanto isso eu vou ser oprimida. Aí a opressão, óbvio que ela está sendo sarcástica, porque a opressão é ela se beijando com o marido dela, é ela se beijando com o namorado dela, ou é ela pondo uma foto de uma mulher sendo beijada pelo cara. Gente, primeiro que nem sempre relação hétero vai ser opressão. Como eu falei, tem feministas radicais que acham que toda relação hétero, por mais bonzinho que o cara seja, sempre tem um pouquinho de opressão. Eu não concordo com isso. Tem cara hétero que é legal, tem cara hétero que trata a mulher bem, e tem cara hétero que vai tentar fazer a relação funcionar. Mas por outro lado, existe sim. Se por outro lado é exagero você chegar e falar que não existe relação hétero não opressiva, também é um exagero você achar que tudo é mimimi. Nem tudo é mimimi, gente. Então quer dizer que quando se fala de mulheres sofrendo assédio no metrô, assédio no ônibus, assédio na rua, ou as mais de 10 mulheres que morrem por dia em mãos de parceiros ou ex-parceiros, a gente está exagerando, a gente está fazendo mimimi em cima de mortes, em cima de assédio sexual. Isso é mimimi, gente? Essas pessoas que falam que é mimimi, eu só espero que vá lá e passe por isso. Você pode até não apanhar do teu marido, mas você pode um dia apanhar de um cara na rua. Ou você pode até separar do teu marido e do próximo você pode vir a apanhar, ou até ser morta. Por que nesse caso eu desejo, gente? Pra ver se para pra pensar um pouquinho. Para pra pensar um pouquinho, gente. Aí tem uns que falam, mas não é violência de gênero, porque homem também sofre violência, porque homem sofre mais pressão para ser machão, sofre mais pressão. Tá, isso também é um problema do machismo. Não foi o feminismo que chegou lá e começou a falar, não, homem tem que ser machão, homem tem que pagar conta sempre, homem tem que ser o provedor, homem não chora, homem não... Enfim, todo aquele estereótipo do machão que também é pesado de manter. Não foi o feminismo que inventou, foi o próprio machismo. Então, por que o pessoal está reclamando do feminismo pelo fato do cara ser o principal provedor, pelo fato do cara ter que ser machão, pelo fato do cara ter que pegar todo mundo, porque se ele não pega todo mundo, ele não é macho? Isso não é um problema do feminismo. Inclusive o feminismo desconstrói várias dessas coisinhas e fala assim, não, o homem pode não pegar todo mundo se ele não quiser. O homem pode cuidar da casa se ele quiser. O homem pode cozinhar mais do que a mulher, ou tanto quanto a mulher, se ele quiser. O homem pode... O menininho pode brincar com bonequinha, por que não? Entende, gente? Então esse não é um problema do feminismo. Esse é um problema do próprio machismo. Lembrando que feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é a supremacia do macho. E feminismo, embora haja os extremistas, que eu também sou contra, sempre sou contra extremistas, gente. Mas o feminismo no geral é a isonomia. A igualdade não dá pra ter, gente, porque todo mundo é diferente de todo mundo. Não tem essa de, vamos ser iguaizinhos todo mundo, porque todo mundo é diferente de todo mundo. Não é só a questão de gênero, o homem é diferente de mulher. Não, todo mundo é diferente de todo mundo, independente se é uma mulher. Então, não é nem por igualdade, é isonomia. E justamente por todo mundo ser diferente de todo mundo, é que vai ter um homem ali que não vai se encaixar tão bem no papel de provedor.
Ou vai ter uma mulher ali que não vai se encaixar tão bem no papel de mãe, no papel de dona de casa, no papel de cozinheira. Tem mulher que odeia cozinhar. Tem mulher que odeia fazer uma série de coisas ali que são consideradas femininas. Eu, por exemplo, gente, eu odeio salto alto. Eu odeio maquiagem muito elaborada. Eu gosto assim, passar um negocinho no olho e um batonzinho, pronto. Começar a pôr base e esfumar não sei o que, não sei onde, aí já começa a me perder. Não gosto dessas coisas. Então, perder um pouco dessa coisa. Tem mulher que não gosta. E agora? Tem homem que talvez também não vai gostar de coisas determinadas para homem. Então, o feminismo inclusive desconstrói essas coisas aí. O feminismo é um pouquinho mais equilibrado, gente. Eu não tô falando de feminismo que acha que todo homem não presta e que tu não é para namorar com homem porque homem não agrega nada. Isso já é o outro extremo. Minha posição, tá, gente? Minha posição. Não é a posição de certas pessoas aí. Tem um monte de lugar aí que fala que não é para namorar mais com homem, não é mais para ter filhos, porque você tem que parar de dar filhos pro patriarcado. Eu já não penso assim. Penso que quem quer ter filho tenha, também cuidar direitinho, né? Não vai jogar por aí. E quem não quer ter, não tenha. É uma opção pessoal. Também não vou dizer o outro extremo. Toda mulher nasceu para ser mãe. Não, tem mulher que não nasceu para ser mãe, tem mulher que não quer ser mãe, e não é porque nasceu com útero e ovários que deve obrigatoriamente parir, ter filhos, né? Gente, não é porque eu tô falando disso que ele fica lá em mimimi, falando que é mimimi, falando que falar de violência de gênero é mimimi, falar de relação abusiva é mimimi, principalmente quando é mulher falando dos homens abusivos que já passaram na vida dela, né? E geralmente esse pessoal que é reaça, eu vou confessar uma coisa, gente, eu já fui muito parecida com uma reaça. Eu achava que era bonitinho a mulher se guardar pro homem. Confesso que eu achava bonitinho as roupas de época. Eu achava bonitinho aqueles romances do século XIX, eu achava bonitinha a arquitetura, aquela coisa toda, eu aprendi a tocar piano, aprendi a não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que, gente, tirando esses detalhes, com o tempo a gente vai estudando essas épocas que já passaram, que é a época que o reacionário tanto idolatra, é uma época muito difícil, gente. Uma época dificílima. Você não tinha um anticoncepcional, você tinha que parir um por ano se você fosse mulher, né? Casou, paria um por ano. Geralmente a mulher casava extremamente jovem, com 14, 15 anos já era casada. Teve uma bisavó minha que casou com 14. Teve outra que casou com 10, mas essa dos 10, ela casou aos 10, mas só consumou relação sexual mais tarde. Por quê? Porque ela veio do Líbano. Eu tenho ascendência libanesa também. E nesses lugares as pessoas ainda hoje casam muito cedo. Não digo no Líbano, mas a Índia, esses lugares assim, você pega lugares onde as pessoas casam muito cedo. Mesmo que não consumem relação sexual com 10 anos, mas vai chegar lá nos 14 ou 15 e já vai consumar e já está assinadinho um contratinho de casamento, antes mesmo dos noivos se conhecerem. Eu tinha uma bisavó que casou com 10 anos, a outra casou com 14. Enfim, e nesses romances de época, principalmente nos romances românticos, que eu gostava de ler na minha adolescência, no meu sei lá, e gente, a menininha casava com 15, 16 anos. A menininha não conhecia nada do mundo. Ela mal saiu da casa dos pais e começou a ir para bailinho de valsa com os pais, porque sozinha não podia ir. Ela já casava, já arrumava um marido para ela. E ela não conhecia nada do mundo. Um romance que fala disso, gente, que eu não li inteiro, mas eu li um pedaço e espero ler inteiro em breve, é aquele romance do Balzac. Os Masco conhecem, né? Que eles amam falar das Balzacas, né? Gente, depois que eu li Balzac, eu não li
esse romance, mas eu li Eugênia Grandet. É fantástico. O cara tem uma noção, tinha, né, já morreu. Ele tinha uma noção da alma humana impressionante. Eu gostava de essa de Queiroz, agora eu sou fã do Balzac. Então, se a partir desse ano, porque em março desse ano eu completo 30 anos, o povo me chama de Balzaca, eu falo, pô, que legal, porque o Balzac, ele tinha uma compreensão da alma humana tão grande que eu vou achar até legal ser chamada de Balzaca, se alguém me chamar de Balzac. Detalhe, muita gente chama de Balzaca e nem sabe quem foi o Balzac. Gente, eu li esse Eugênia Grandet, é fantástico, um relato da época, de como as famílias eram na época, da alma humana, principalmente da alma da mulher. Eu acho impressionante um homem ter essa compreensão da alma feminina. E esse Eugênia Grandet é uma coisa, mas o que eu vou falar é justamente o romance da Balzaca, que seria a mulher de 30 anos, que é a Júlia, gente. E a Júlia também casa novinha, só que você pega esse romancinho do José de Alencar, a novinha casa e o romance acaba ali. A novinha casa com um cara muitas vezes 10 anos mais velho, um cara que já teve amantes, um cara que já fez o caramba, e ela novinha vai casar com 15 aninhos, pô, vai dar tudo certo. Quer dizer, eu tô falando daqueles romancinhos mais do comecinho, né? Que depois tem os outros lá, que é o Senhora, que é uma personalidade forte também. A Senhora tem uma personalidade forte. Tem um outro romance lá, que é o Lucila, que é uma ex-prostituta. Embora no final ela também acaba sofrendo um final meio ruim, porque ela foi prostituta, como se fosse um castigo da prostituição, mas enfim. Os romancinhos basiquinhos do Alencar era a menininha casando com 15, 16 aninhos e, acabou por aí. Mas o romance A Mulher de 30 Anos, que é do Balzac, a Júlia, que é a protagonista, ela casa com 18, se eu não me engano, com um homem de 30, quer dizer, 12 anos mais velho, casa e com o tempo ela vai descobrir que não é nada daquilo que ela lia em romance, não é nada daquilo que ninguém falava para ela. Ninguém exortava as mulheres a ser esperta naquela época, porque a mulher tinha que ficar em casa e pronto. O marido sai para viajar direto, o marido chifra direto, ela fica em casa sozinha, quer dizer, dane-se se ela tem necessidades sexuais, dane-se a necessidade sexual dela. O marido tá na rua pegando um monte de puta mesmo e tá tudo bem. Ela fica muito infeliz porque ela percebe que o casamento não é nada daquilo que ela quer. E por volta dos 30 anos ela meio que acorda pra vida e pensa, ela já tem filha nessa ocasião. Aí ela pensa assim, pra que eu vou ficar aqui santinha se ele tá pegando mulher fora e se meu casamento é uma bosta? Ele me negligencia pra caramba. Aí ela começa a ter amantes. E por que se chama mulher de 30 anos? Porque é por volta dos 30 que ela começa a ir a ter amantes. Lembra até um pouquinho o caso da Fabiola, que a gente já comentou aqui, o caso da Fabiola. Ela apanhava do marido, era chifrada pelo marido e acabou chifrando em troca. Novamente, sem querer dizer que se tá certo, se tá errado, fazer isso aí, gente. Mas na época da Júlia era até um pouquinho mais justificado, porque separação naquele tempo não tinha. Tinha o desquite, o pessoal não podia casar de novo. Até onde eu saiba, o pessoal não podia casar de novo. Tinha filha, ia ser vista que nem uma puta. Casar de novo não ia. Trabalhar não ia, mulher não podia trabalhar. Divórcio não tinha. Ela ia ficar naquele casamento ali, sendo chifrada pra caramba, negligenciada. E ali não diz ela apanhar do marido, gente, mas diz ela ser muito botada de lado. Aí o que ela fazia? Botava chifre. O adultério naquele tempo era extremamente comum, gente. Primeiro, que era muito importante pra mulher chegar virgem ao casamento. Mas não era importante pra mulher, depois de perder a virgindade, ela ia chifrar. E o marido ia saber que chifrou? Não ia. Então ela chifrava mesmo e não tava nem aí. Por que eu tô falando isso, gente? Porque Reaça fala como se fosse um tempo lindo, maravilhoso,
em que as mulheres faziam comidas deliciosas para os maridos eram super gratos e adoravam aquilo ali, e todos os maridos eram legais e sustentavam bem as suas esposas. Tinha homem que deixava a família passar fome. Tinha homem que deixava a família passar fome, gente. Tinha homem que espancava assim, aí o vizinho lá, em briga de mulher, a gente não mete a colher. Desde que não matasse, tava tudo bem. Já ia passar fome, a família falava, não, você tem que aguentar, porque você tem que ser a esposa exemplar. Não era fácil assim. Aí às vezes o cara traía, naquele tempo não tinha AIDS, mas tinha gonorreia, tinha sífilis, tinha um monte de porcaria. Às vezes o cara passava pra esposa, gente. Ah, mas tinha mulher que traía também. A Júlia lá do romance também não traía, mesmo que fosse em resposta de outra traição. Tá, a mulher traía, mas mesmo assim não era em grau tão grande quanto o homem. E se o homem traísse, ele era perdoado 100 vezes mais fácil do que a mulher. Quer um exemplo, gente? Outro exemplo, eu falei do Balzac aqui, mas eu nem li o romance todo ainda da Júlia. Eu nem li, eu li uma parte uns tempos aí atrás e quero ler todo de novo, porque eu me encantei com a Eugênia Grandet. Então eu quero ver se eu leio esse também, que é o mais célebre dele, da mulher de 30 anos. Gente, tem um romance aí, tem um romance, os romancistas, né, do século XIX, que era o realismo, o naturalismo, eu achava aquilo horrível quando eu era adolescente. Eu gostava de ler só os bonitinhos, onde as mulheres casavam com 15 e 16 anos, tudo bonitinho, já achou seu grande amor, com 15, 16, às vezes 18, já achou seu grande amor, e fica tudo lindo e maravilhoso. É o romance romântico que chama, né? Mas esse é um detalhe, o realista eu detestava. Com o tempo, com a fase adulta, comecei a gostar de ler romance realista, porque é extremamente realista. Até desculpa que o Cafajeste usa é igualzinha a de hoje, só mudou a tecnologia, só mudou o endereço, só mudou as roupas, só isso que mudou, e os costumes também, mas até desculpinha é a mesma, gente. Até desculpinha é a mesma. Então eu vou pegar um romance pra vocês. Eu podia falar do Essa, que é maravilhoso. Assim, ele pra falar de canalha também é maravilhoso. Ele fala de uns canalhas extremamente canalhas. Isso num tempo em que a canalice deles não só decepcionava, mas até matava. Matava ou destruía a vida e a reputação das mulheres. Mas enfim, eu não vou nem falar do Essa aqui. E o Essa, ele é muito ácido, gente. Os romances do Essa, eles são muito ácidos. Desculpa o termo, é ferro na boneca mesmo. É cara no muro mesmo. É bem real mesmo o negócio. Mas eu queria falar pra vocês, gente, de um romance que eu também já li inúmeras vezes. Acho que eu já li umas 6, 7 vezes. A primeira vez que eu li, eu fiquei muito deprimida. Mas as outras eu li na tranquilidade. Fiquei muito deprimida porque eu era muito novinha também, muito suscetível a essas coisas. Tinha 14 anos quando eu li esse romance a primeira vez. Mas depois eu achei super legal, porque eu falei, pô, é a realidade mesmo. E é uma realidade assim, bem que a gente acha que na época era diferente, era nada. Só mudava o endereço, não tinha WhatsApp, não tinha TV e as roupas eram bem diferentes. Mas no resto era muito semelhante, gente. Pra reaça que acha que era super legal, não era. Era pior porque não tinha meios de reagir. Não só a mulher, mas o homem também. O pessoal com 50 anos morria de infarto e ninguém sabia do que era. Então eu vou falar desse romance, gente, que é o Cortiço. Todo mundo na escola ou na faculdade ou no vestibular já deve ter ouvido falar pra fazer lá o vestibular e leu pelo menos um resuminho. Mas olha os tipos, gente. Vamos pegar a Bertoleza. Vou pegar a Bertoleza porque ela era negra. Ela já vinha de outros relacionamentos que naquele tempo era considerado ruim, num tempo em que a mulher tinha que ser virgem e pura, e depois do casamento ser fiel para o marido, não virgem de outros relacionamentos era considerado abjeto. Se hoje os caras exigem mulher pouco rodada, naquele tempo tinha que ser virgem, porque se não fosse, não servia.
A Bertoleza do Curtiço, ela é um dos primeiros personagens a aparecer e é um dos últimos também a ter o seu desfecho no romance. Ela é negra, ela é ex-escrava, ela é uma mulher que vem não virgem de outras relações e ela é explorada de todas as formas. Olha só, o João Romão, que era português, sovina e branco, ajunta-se com ela. No início do romance, ele escuta as desgraças dela, porque ela, para trabalhar, ela ainda era escrava, mas ela não era mais aquela escrava de estar ali na casa do senhorio. Ela trabalhava, ela tinha sua quitanda, só que ela tinha que pagar um valor para ficar livre na sociedade. É uns esquemas assim da época que hoje eu não compreendo muito bem como é que se fazia. A gente já faz muitos anos isso, né? Mais de 150 anos aí que esse romance foi escrito. Ainda no tempo da escravidão. Então, gente, o que acontece? Ela pagava um valor, o João Romão inventou uma alforria, que era falsa. Ela foi dada como alforriada, foi dada como fuja. Aliás, uma escravo fujão, que na época chamava, deu-se como fujona. Como ela nem morava mais com os patrões, eles nem foram atrás. E aí esse homem explora o trabalho dessa mulher loucamente. Ela trabalha desde as 4 da manhã, vende coisa na feira, vende peixe, isca de peixe que ela frita, cuida da casa, é amante dele. Amante eu digo porque ela tá morando junto, né? Só que ela, gente, apesar dela ter essa vida dura, essa vida de trabalho, ela se apaixona pelo João Romão. Primeiro que ele a escutava no início lá do romance, primeiro capítulo do romance, ele a escutava, ele dava tudo pra ela, de atenção, e depois foi morar junto, o que ela considerava um privilégio, porque ela era negra e ele era branco, e naquela época uma negra com um branco era algo muito além do que se esperava. Só que eles amigaram, não casaram no papel. E ela tem sentimentos por ele. E ela trabalha para edificar o amigo, chamava de amigo na época, né? Não chamava de marido, não chamava de namorado, chamava de amigo. Se só morava junto, chamava de amigo. Só que o João Romão é avarento pra cacete, é ruim pra cacete, explora todo mundo. E ao cabo de... Não vou contar a história inteira, que é muito grande, né, gente? Mas ao cabo de cerca de 10 anos, ele, de dono de cortiço, ele constrói uma avenida, ele constrói uma avenida de casas bonitas, de casas aristocráticas. Não é mais qualquer um que vai morar lá, como era antes. Ao invés de ser um cortiço, ele aluga residências bonitas, vira Avenida São Romão, era estalagem São Romão, virou Avenida São Romão. Ele se aristocratiza, ele começa a frequentar bailes, ele frequenta teatros, ele se veste todo na estica. No começo do romance ele se vestia todo coisado, todo estrambelhado. Ele se veste bonito, ele fez fortuna, só que a Bertoleza continua lá embaixo. Por quê? Porque ela é negra. E também, mesmo que ela não fosse negra, mas ela era uma mulher que já vinha de outras relações, que na época era desconsiderada, era chamada de perdida. Existia esse termo, mulher perdida, que não ia mais casar, né? Se fosse viúva, tudo bem. Agora, se ela fez sexo fora de casamento, ela era uma perdida. Ainda mais sendo negra. Na época era condenação. Ele se aristocratiza, tudo bonitinho. E ela continua suja, continua trabalhando pra cacete, continua se vestindo mal, continua trabalhando de sol a sol sem ganhar nada. E ele, um belo dia, ele arruma casamento com a menininha de família, muito provavelmente virgem, que era a filha do vizinho, que era o Miranda.
o vizinho era barão, o vizinho era isso, era aquilo, e a menina tem cerca de 17, 18 anos, novinha, virgem, metade da idade dele. A Bertoleza, se eu não me engano, por aí já tá pelos 40 e poucos anos também. E aí ela fica indignada, ela fala, pra que eu trabalhei de sol a sol? Pra você enriquecer e casar com outra? Aí ele chega na maior naturalidade e fala assim, ah, Bertoleza, você achou que eu tinha nascido para pândego? Que é uma gíria antiga, bem antiga. Esse negócio de pândego era bem antiga. Você acha que eu nasci para pândego? Um dia eu ia me casar. Quer dizer, contigo não ia ser, né? Porque tu é negra na cabeça dele, né? Do personagem. Tu é negra, tu já veio de outra relação, desculpa o termo, fudida, que ela já tinha morado com outros homens antes dele, pelo menos um. Tu já veio fudida, tu é negra, tu é ex-escrava, tu acha que eu vou casar contigo? Aí ela falou, não, agora você me sacode na rua. Ele falou, não vou te sacudir na rua, vou te dar uma quitanda. Ela falou, eu fui quitandeira a vida inteira, não vou morrer quitandeira. Eu quero usufruir do que eu ajudei a construir. E ele arma um esquema lá com um outro conhecido dele. Esse esquema é para devolvê-la a seus antigos donos, porque ele forjou a alforria dela. Ela prefere se matar. Eu estou dando spoiler aqui, mas enfim, né? Ela prefere se matar a ser devolvida para a escravidão. E é assim que termina o romance. Tem muito mais coisa no romance, mas eu estou falando da história da Bertoleza porque reaça, fala como se fosse uma maravilha. Não era, gente. Olha aí um exemplo de um cara que usou uma mulher por 10 anos, usou da força física, usou dela na cama. Ah, mas ela autorizou. Mas ela, coitada, ela fez por amor, ela não sabia que ia ser assim. E ela trabalhou pra cacete, pra quê? Pra continuar pobre, suja e continuar trabalhando e continuar daquele jeito lá e não ganhou nada com isso. Ela meio que deixou de ser escrava do outro pra ser escrava dele. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ela também deixou, mas ela isso, mas ela aquilo. Mas naquele tempo não tinha, o que ela ia fazer? Ela podia até ser quitandeira sozinha, ou ela podia morar com outro cara, ou ela podia, sei lá, tentar arrumar outro cara. Tudo bem, mas hoje ela pelo menos ia receber direitos trabalhistas. Se ela botasse ele no pau, ela ia receber direitos trabalhistas. E ia receber, se eles tivessem filhos, ela ia receber uma pensão. Ela ia receber pela lei, gente. Aí tem cara que fala, tá vendo? A lei favorece a mulher no divórcio por causa desses casos. Quantos desses casos ocorreram para que fossem feitas as leis? O cara às vezes deixava a mulher com o filho na rua da amargura. Ela tinha que virar puta. Ou se não fosse virar puta, ia, sei lá, ia ter que virar esses negócios de quitanda, de ficar vendendo coisa na quitanda o resto da vida. Entendeu, gente? Pelo menos pro cara não explorar a mulher por 10 anos. Outro também, esse romance, ele também tem caso. Tem a pombinha que chifra o marido. A pombinha ficou um tempão lá sem menstruar. De repente ela menstrua, casa, chifra o marido pra caramba. Depois ela vai ter um caso com outra mulher. Tá vendo como tinha homossexual antigamente? Tem o caso da Leocádia, que também chifra o marido pra caramba. Aí apanha do marido, é expulsa de casa, depois ele pede pra ela voltar. Parece coisa de caso de família, caso do programa do Ratinho, né? Já tinha essas coisas na época também. Claro que tem mulher que chifra, gente. Claro que tem mulher safada também. Nesse romance também tem mulher safada. Mas olha aí o que aconteceu com uma mulher que ficou 10 anos, gente. E nesse caso eu tô falando de uma negra. Tem os outros lá do Essa de Queiroz, que era como é que era o nome dela? A Amélia, no Crime do Padre Amaro. Ele a ilude e ele a engravida. Um padre. Ela não desconfia do padre porque ele é religioso, ele é legal pra caramba. Ele é um homem de Deus.
Ela engravida dele, solteira, e é mandada não sei pra onde pra ter o filho, pra ninguém saber que ela tá grávida. É uma vergonha na época pra sociedade. Uma mulher ser mãe solteira, uma mulher de família ser mãe solteira. E aí o que ele faz? Ela pede pra fugir com ele, ela pede pra não sei o que, ele simplesmente fala, filha, eu não estudei X anos da minha vida pra ser padre, pra largar a batina e ficar contigo e com o filho. É isso que eles falam. Aí tem reaça que fala que é mimimi. Ah, mas então ela que não transasse com o padre que também não fosse filha da puta. Antigamente, gente, tem um monte dessas coisas. Tinha um monte de caso de mulher que apanhava todo dia do marido. Aí tem gente que fala, mas nem todo caso era assim. Tá, nem todo caso era assim, mas e quando era? Divorciava, era puta. Apanhava? E quando não tinha lei específica? Aliás, não tinha lei, ponto. Já vi casos até de mulheres senhoras, já que quando os jovens apanham do marido e foi pra delegacia, o delegado lá ligou pro marido e mandou ela vir buscar. Aí o marido chamou ela de louca e, não, tá bom, essa mulher é louca mesmo. Antigamente era assim, gente, ia pra casa apanhar mais. Era traída, às vezes pegava uma sífilis, uma gonorreia. Às vezes, quando o marido morria, tinha que dividir a herança com o filho que ele teve com a amante. Tinha que aguentar amante pra cacete. Você acha que era maravilhoso? Todo casalzinho era que nem o casalzinho do José de Alencar lá, os 5 minutos, a viuvinha. Ai, que bonitinho! Casalzinho! Bonitinho, legalzinho. Aí a mulher fazia a jantinha e o homem chegava e comia a jantinha e dava tudo de bom e de melhor em casa. Às vezes o cara deixava a família passar fome. Essas leis, gente, elas aconteceram justamente porque tinha homem deixando a família passar fome. Por que homem? Porque a mulher não tinha poder aquisitivo na época, gente. Não podia nem votar. Quanto mais ter poder aquisitivo, né? Se bem que no caso da senhora, e no caso até da Eugênia Grandet, do Balzac, elas têm poder aquisitivo porque elas herdam da família, mas elas herdam de um homem. Seria o pai, no caso. Elas herdam de um homem. Por isso que elas têm poder aquisitivo, porque se fosse só por elas, elas não teriam. Então, gente, vamos parar pra pensar que é um pouquinho romântico ficar achando que antigamente era lindo e hoje tá uma merda. Hoje ainda tá uma merda. Mas eu acho que algumas coisas estão melhorando. Embora esse lance, como eu já falei em outros vídeos, divórcio por qualquer coisa, chifre por qualquer coisa, é nocivo também para a sociedade. Mas a gente ainda está no meio termo. Enquanto a gente está evoluindo para saber se relacionar direitinho, a gente está no meio termo. O antes também não é tão legal. Gente, muito obrigada por mais esse vídeo e até a próxima.